Agora a gente olha para Brasília, gente, porque na última semana de trabalho, antes do recesso parlamentar, o Congresso tem assuntos pendentes e prioritários para discutir. Entre as pautas estão a desoneração da folha de pagamentos e a dívida dos estados. Isabel Mega vem conversar com a gente e vem trazer essas informações sobre essa correria que vai ser esses últimos dias antes do recesso. Bom dia, Isabel. Oi, Muriel. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Novo Dia. Ótima semana para todo mundo. Olha, vai ser uma semana realmente de tentar terminar o dever de casa para dizer partiu o recesso, depois os parlamentares só voltam em agosto. O dever de casa principalmente é do Senado, tem um desfecho da desoneração da folha de pagamento que é muito aguardado no Senado Federal. É um projeto de lei que tramita por lá e que depende de compensações aprovadas pelo Congresso Nacional, portanto, para que se feche um acordo em relação a esse tema. Nos últimos dias, isso é alvo de muita articulação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o Ministério da Fazenda. A Fazenda disse que as alternativas de compensação, e são 8 alternativas apresentadas pelo Senado, são insuficientes. O governo insiste no debate em relação à contribuição social do lucro líquido para os bancos, a CSLL, em aumentar essa contribuição para 1%. Os senadores veem isso como aumento de carga tributária e não são favoráveis. Então é nesse pé que a gente começa esta segunda-feira. Hoje, pelo menos 2 reuniões devem tratar desse assunto. Logo mais aqui no Palácio do Planalto, às 9 horas da manhã, tem a reunião da articulação política comandada pelo presidente Lula, com os líderes do governo no Congresso, na Câmara e no Senado Federal, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o articulador político aqui do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha. Durante a tarde tem um outro encontro somente do ministro Fernando Haddad com os líderes do governo no Congresso, Senado e Câmara dos Deputados, e também é para tentar afinar essas arestas que restam ser aparadas em relação a essa discussão da desoneração da folha de pagamento. O que a gente tem ouvido dos parlamentares, viu, Muriel, é que está mais fácil você chegar a um desfecho em relação à desoneração da folha de pagamento do que você chegar a um desfecho em relação à dívida dos estados. Tanto é que o projeto de lei da desoneração, ainda que esse acordo não esteja 100% fechado, ele está pautado para a sessão desta terça-feira no Senado Federal. O projeto de lei das dívidas dos estados ainda não, porque ele é tido como mais distante de se fechar um acordo, mas são as 2 grandes tarefas que o Senado Federal tem para tentar resolver nessa semana antes do recesso, logo mais no dia 18 de julho. Então, ainda há discordâncias entre o que pensa a equipe econômica, entre as alternativas que foram apresentadas pelo Senado Federal, porque se a gente está trabalhando com a ideia de manter a desoneração da folha de pagamento desses 17 setores neste ano de 2024 e voltar com a reoneração de forma gradual a partir de 2025, você tem que dar alguma alternativa de receita. É daí que vem essa expressão que a gente tanto usa de medidas compensatórias, né? Você vai tirar de um ponto e vai ter que acrescentar outro ponto para que não haja aí nenhum tipo de déficit para a União. Então é nisso que eles trabalham, são várias alternativas colocadas na mesa, mas assim ainda assim com uma certa discordância, portanto. É preciso fechar esses pontos para garantir que haja a votação desse projeto de lei no Senado Federal. E se a gente for pensar no histórico da desoneração, né, é realmente uma pauta que é herdada dos últimos anos, não é uma discussão de hoje, mas é uma pauta que, principalmente do ano passado para cá, o governo, junto com o Congresso Nacional, eles não conseguem se entender sobre esse assunto, né? Foram várias idas e vindas em relação a esse assunto, virou uma verdadeira novela, nas palavras do presidente do Senado, uma novela desnecessariamente prolongada, que eles esperam ter o capítulo, pelo menos o início do capítulo final, antes do recesso, viu, Muriel?